Desde pequeno eu sempre me interessei pelas coisas da natureza, pelos insetos, principalmente pelos insetos. Eu gostava muito de borboleta e de coleóptero, os besouros. Mas nessa época a gente já estava morando em Canela. E aí naqueles matos, aquilo lá era quase tudo mato, e eu saía para coletar os besouros. Não coletava aranha, na época não coletava aranha. E está aí na coleção. O Juliano às vezes me disse: ah, professor, eu mexi nos bichos que o senhor coletou lá em 1960 e não sei, 50 e pouco, não sei. Então tá aí, guardado. Aí eu comprei essa câmera aqui. Foi a primeira câmera que eu comprei. Eu devia ter 8, 10 anos de idade, talvez, quando eu comprei essa. Aí eu usava para fotografar saídas de campo, coisas de família. Aí já com essa câmera, eu fiz uma fotografia lá no Jardim Botânico, de uma cigarrinha, dessa cigarrinha que emite aquele som no verão, tá? Uma carineta daquela, saindo da pupa dela, e eu fiz uma fotografia daquilo que fui premiado com o primeiro lugar com a foto, que foi publicado inclusive no Congresso Brasileiro de Zoologia. Mas nunca tive uma aula assim formal de desenho. Foi treinando, aperfeiçoando, olhando as outras publicações, vendo como os outros artistas fazem. E hoje em dia eu faço meus desenhos, mas aprendi sozinho. Ele tem uma câmara lúcida, que a gente chama, ou câmara clara, que é essa porção que tem aqui do lado. Então tem prismas aqui dentro, de maneira que se eu mexer qualquer coisa aqui, isso passa aqui para dentro, passa para cá e passa para o ocular. E dessa maneira eu consigo acompanhar os traços do espécime e desenhá-lo. Tá, se é uma aranha muito pequenininha, a gente coloca no máximo a objetivo. Se ela é um pouco maior, bota na metade, bota 4 aumentos, 3 aumentos, 2 aumentos. Isso eu tenho uma escala que eu já fiz, então aparece uma escala gráfica. Depois, esses desenhos, por exemplo, geralmente saem muito pequenininhos, porque eu trabalho com bichos pequenos. Aí eu vou para o Xerox. No Xerox eu amplio a imagem 200 vezes, 300, 400 vezes. Aí eu dou uma aprimorada nela, porque o Xerox sempre mexe um pouco com a imagem, né? E depois eu passo então na mesa de desenho, na mesa de transparência, eu passo para essa folha. Nas pernas eu desenho tudo em pedaços. Depois eu vou montando, porque os pedacinhos não deformam com a articulação deles. Então eu coloco dentro de uma visão estética, tá? Conforme o bicho anda, com as pernas para frente ou para frente e para trás. Tá? E é assim que a gente faz. Levam mais ou menos um dia. Eu levo para montar, para fazer só o acabamento. Se é para fazer o processo todo, leva uns 2 dias. As aranhas são animais muito específicos nos nichos ecológicos dela. Tem espécies, por exemplo, que tem aqui no Rio Grande do Sul, e já em Santa Catarina não tem mais. Espécies que tem em São Paulo, por exemplo, não ocorrem aqui, e as que tem aqui não ocorrem lá. E quanto mais a gente está em campo, em contato com a natureza, então a gente pode coletar o material, pode tomar nota de aspectos ecológicos desses representantes, que pode depois entrar como material informativo nos trabalhos científicos ou não, depende do assunto. Às vezes é muito importante, às vezes não. Bem, as aranhas a gente vai colocando no microscópio ou no estereomicroscópio, que é esse aparelhinho que está aqui atrás, e aí a gente vai olhando o material, e um bom especialista, já com muitos anos de experiência, ele bate o olho no bichinho, ele logo sente que aquilo deve ser alguma coisa nova. Aí o que ele tem que fazer? Levanta a bibliografia a respeito
desse gênero e vai ver se aquela espécie, aquele espécime, não consta como uma espécie já descrita. Aí a gente começa todo o processo. A gente mede o bicho todo, desenha todo ele, todas as estruturas, e depois vai comparar com o que a bibliografia já tem sobre o respectivo material. Nós da aracnologia temos uma grande vantagem sobre os outros cientistas das outras áreas da zoologia, porque nós temos um catálogo que traz todos os nomes de espécies já descritas de aranha até hoje. Então a gente pode ir lá, pega o autor, pega o ano, pega o assunto, e aí baixa essa bibliografia e vai examinando. Eu tenho 2.000 e poucas separatas. Então dentro dessas separatas, às vezes eu lembro, bom, esse grupo tem ali dentro, vamos ver o que os colegas já escreveram a respeito disso. E é assim que vai, é um garimpar de informações. Eu acho que de todas as aranhas, de todos os organismos, principalmente de invertebrados, esse processo de produzir ilustrações é sumamente importante. O problema é que nós carecemos hoje, em todos os níveis, de bons ilustradores. E os meus trabalhos, meus pessoais, geralmente eles seguem um padrão, todos eles iguais. Quem pegar uma bibliografia e olhar aquilo vai dizer, isso só pode ser do Arno. Eu acho que para qualquer pessoa, independente se é um especialista no assunto ou não, um desenho fala muito mais do que 2, 3 páginas escritas.